Muito bem, seja bem-vindo a mais um A Alma do Negócio. Esse programa que tem como finalidade despertar a sua alma, a sua mente, seu coração para empreender melhor, empreender mais consciente, ter melhores resultados de um jeito humanizado e espiritualizado. Você está procurando só conteúdo acadêmico, que você não vai encontrar experiência, vai encontrar também conteúdo acadêmico, mas você vai encontrar experiência de seres humanos, de especialistas que vêm compartilhar suas histórias, seus insights. É isso aí, meu irmão? É isso aí, cara. Eu tava aqui segurando o celular, meu irmão. E você tá segurando o celular sem o óculos, por isso você tá olhando distante. Não, eu tava tentando desbloquear. O celular eu sei desbloquear. Mas, cara, como que deve ser desbloquear a mente empreendedora? Você tá ficando marqueteiro. Ele já levantou o tema do nosso bate-papo, né? Que é desbloqueando a mente empreendedora. Então, se você está nos acompanhando agora e tem interesse nesse assunto, se conhece pessoas que estão empreendendo ou sendo líderes e querem desenvolver o intraempreendedorismo também dentro das empresas, fica com a gente. Os convidados são porrada. Vem porque vai ter conteúdo hoje, viu? A gente vai sambar aqui, vai fazer de tudo e vamos... E sem papar na língua, né, meu irmão? Ah, não, sem frescurinha, né? Chega. Posso, né? Não. Já tá velhinho, filho. Quando vai ficando velho, a gente já fala o que quer. A gente precisa falar mais a verdade do que ficar, né? Fingindo de conta. É isso aí. E deixa eu falar um negócio pra vocês. Se você estiver nos acompanhando no YouTube, aproveite. Compartilhe, comente, deixe seu comentário, ative o sininho para receber os próximos programas que vêm no ar. Mas faça, entendeu? Dispara aí pra galera. Se você gosta de alguém, compartilhe. E se não gosta também, se não tá gostando do conteúdo, compartilha com seu inimigo. E deixa eu falar outra coisa para vocês. Nós estamos ficando chique no último, porque esse conteúdo também está sendo distribuído pelo Live Channel Brasil. Para vários canais. Vou falar alguns aqui, você pode zapear e correr aí se você quiser assistir de novo. Na Gigo TV, canal 908. Na OLED TV, canal 694. Na Soul TV, canal 18. Na Max Cloud TV, canal 13. Na CDN TV, canal 163. E a CDN ainda está distribuindo para todos os países da África com língua portuguesa, que falam o nosso idioma. Também tá aqui, ó. Além da Rádio Jornal aqui em Indaiatuba, que também transmite esse conteúdo. E, meu irmão, eu fiquei sabendo que pode ser que este mercado amplie ainda mais, né? Amplie muito mais, hein? A gente vai chegar em mais lugares, hein? Você já vai dar spoiler? Vamos esperar. Fica aí, vamos ver. Mas, vou só falar o número aí pra vocês. São mais de 10 milhões que vão receber nosso conteúdo. Tá bom ou não? Tá bom, hein? Tá bom. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Sem mais delongas, vamos falar sobre como a gente consegue desbloquear nossa mente empreendedora. E para isso nós convidamos dois queridos e que aqui entrou. Se não é amigo, sai amigo, bicho. Porque a gente é apegado com as pessoas que a gente conhece, tá? Então eu vou anunciar primeiro as damas e agradecer Carla Borges. Gratidão por você estar aqui. Pra mim feliz? É um prazer, tô super feliz. Tava esperando, tava ansiosa por esse dia. Por que não? E deixa eu falar um pouquinho da Carla, eu vou ler aqui. Eu falei, manda só um pedacinho, porque se for ler o currículo dos dois, a gente fica até amanhã. Vai ficar o programa inteiro. Então vamos lá. Ela é psicóloga, especialista em administração e recursos humanos, empresária desde 97. Pra que falar isso? Consultora empresarial desde 94, professora de graduação e pós-graduação no grupo Uneduca, é isso? Isso mesmo. E também é orientadora pedagógica do curso de administração lá. Agora eu fui promovida, agora eu sou a gestora do curso. Que legal! Como você tá metida, minha amiga? Gente do céu! Você tá metida, que legal, né? Parabéns, né? E uma coisa legal que eu vi também, que você é integrante do grupo de trabalho, você ainda tá lá na Ciesp? Sim, nós agora entramos em férias, né, no Ciesp, mas continuo lá no grupo de RH. Que legal! Grupo de trabalho, gestão de pessoas pelo Ciesp. Exatamente. Rapaz, tem que ser mulher para fazer tudo isso. Pelo amor de Deus. Bom, agora eu vou anunciar
o nosso parceirão aqui, Arturo Monteiro, ele é palestrante. Bom, primeiro gratidão por você estar aqui. Agora deu certo, né, Arturo? Deu certo. Da outra Tudo vez no momento certo, né? Exatamente. Da outra vez eu fiquei convidado, né? Aí eu falei, cara, não vou poder fazer. Ele falou, fique em paz. até agradeço, né? Agradecemos, né? Obrigado por você estar aqui, viu, Arturo? A gratidão é toda minha, muito obrigado. Muito legal. Bom, o Arthur, ele é palestrante, professor, master hipnoterapeuta, master Agile Coach em gestão de pessoas, master practitioner em PNL, especialista em neurovendas e neuroliderança. Adoro esses temas de neuros e tudo mais. Analista comportamental. São só 40 anos na área de venda. Será que dá para... Rapaz, se somar aqui, tá dando quase 100 anos. E eu vou te falar que o Léo Ácido aqui, ele vai pegar duro nessa coisa de... Vai ser um podcast pré-histórico. E muito legal, eu também vi aqui que o Arthur, ele fundou, acho que um instituto, né? Que é Arturo Monteiro, ainda está com o instituto? Sim, ainda tá, não, tá bombando, né? Sim, graças eu vi que tem muito conteúdo lá, né? Para ajudar os clientes e os alunos. Muita coisa gratuita lá, né? É? Compartilhando com as pessoas, né? Dentro do site. Show de bola. Tá afiado para compartilhar seus... Cara, eu sempre estou, cara. Que bom, né? Sempre estou. É muito legal. Trazendo, como vocês falaram, né? Trazendo, eu acho que a melhor coisa que tem é a experiência de vida, né? Isso. Trazer a experiência de vida. Talvez muitas pessoas estejam passando pelo que nós passamos, né? Dificuldades, desafios, né? Medos, crenças, bloqueios. É isso. Né? Vamos falar e a de gente tudo compartilhar um pouco de como ultrapassar isso, né? E a minha crítica sempre do mundo acadêmico foi a questão de você ter a teoria e não ter a prática. E eu acho que a gente vive uma era que não está mais combinando isso, né? Não dá para eu falar de algo que eu não vivi, né? Que eu não sinto na pele. Então, eu acho que esse programa ele vem para cumprir também. A ideia é falar do pulo do gato, né? Isso. Realmente falar, eu fiz isso e funcionou. Pode ser que não funcione contigo, mas a ideia é essa. Isso é muito legal. Ô, Carla, vamos começar aqui botando pimenta aí. Na verdade, eu falo para Carla, mas aqui vocês estão ligados que a gente vai ficar proseando aqui, né? Você resolveu empreender muito jovem, né? Super. E aí teve que mergulhar em diversas empresas, né? Fazendo a parte de consultoria aí, que eu sei que o consultor ele acaba consumindo as dores do dono de negócio, né? Vivendo na pele, sentindo. Você tem... Como é que você definiria a cabeça de um dono? É uma coisa muito louca, né? Porque o cara que resolve botar sua energia para empreender, quais são as principais dores que você enxerga desse empreendedor? Eu acho que o principal é... todo mundo tem uma ideia, né? Mesmo quem não tem intenção de montar alguma coisa, tem uma ideia. O empreendedor, ele quer colocar essa ideia em prática, né? Então, acho que começa por aí. Ele fala assim, por onde que eu começo? Quando eu montei, na verdade, eu vim de uma empresa, a empresa acabou fechando, e eu falei, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu preciso ganhar dinheiro para me sustentar. E eu resolvi montar um negócio. Só que eu fui entrar num campo que era só homens que faziam. Né? Então, o primeiro passo que eu, enquanto empreendedora, tive que fazer era romper as minhas barreiras. E dizer, olha, eu posso fazer isso. Então, acho que para um empreendedor é a mesma coisa. Ele precisa entender que ele tem o jeito dele, que ele vai lá, ele vai ter que comer muita farinha seca, né? Porque você não tem o que colocar, né? Sou filha de baiano, a gente usa muito essa expressão. Eu precisava fazer o negócio acontecer. Então, eu tive que superar algumas barreiras, né? A principal era, quando eu ia visitar uma empresa, ele virava para mim e falava assim, o seu chefe vem também? Né? E eu falava, caramba! Porque eu não posso ser um chefe. E a gente acha que isso não acontece. Né? Pois é. Acontece menos hoje, né? Hoje sim. Hoje eu falo que eu sou muito respeitada enquanto empresária, né? Em qualquer lugar que eu vou, eu sou muito convidada para fazer parte de projetos. Porque eles sempre falam, né? Você foi uma pioneira em muita coisa. Desbravadora, né? E era muito legal, porque eu encontrei uma única empresária que eu tenho uma admiração muito grande, que era a proprietária até da Proficenter, que era a Rita. A Rita, para mim, era uma inspiração, porque ela fazia tal. Eu falei, você que nem ela. Né? Mas a gente não consegue ser como o outro. Né? A gente se inspira nele. E eu acho que esse é o segundo toque para o empreendedor. Né? Ele pode se inspirar em alguém,
Mas ele tem que criar o jeitão dele. É a modelagem, né? Exato. Então, eu acho que o pulo do gato está exatamente nisso. Você ter uma inspiração, ver o que o outro fez, até aprender com os erros do outro e melhorar aquilo que você tem, né? E não desistir, porque os obstáculos vão ser muitos, né? E o pior obstáculo que pode ter é você colocar o obstáculo. Você ser o próprio. E invariavelmente, acho que é isso, né, Arturo? O próprio obstáculo. O que a Carla acabou de falar, já trazendo um pouco da vivência dela para a teoria, o que ela acabou de falar aí, ela colocou em prática a modelagem da PNL. Que é você se modelar a alguém de sucesso. Porém, colocar o teu DNA, colocar a tua vida, mas ter uma modelagem. É um referencial. Foi essa pessoa, a Rita, né? Rita. Então, você modelou a Rita, né? Teve ela como um exemplo e fez o teu caminho, né? Isso é legal. A modelagem, então, é como se fosse você ter inspiração em alguém, em uma figura, em alguém. E daí você traz para você esse comportamento, isso, é isso? Dentro da PNL é isso. Então, por exemplo, eu pego uma pessoa de sucesso, eu vejo o que ela fez para superar um desafio, diante de um momento da vida dela, o que ela fez, de que forma eu posso aplicar isso na minha vida, dentro da minha realidade, né? Mas pegando os insights das outras pessoas, né? Então provavelmente é por isso que tem aquelas frases, né? Ande com pessoas poderosas, de sucesso, que você se modela, vai se modelando, né? Leão anda com leão, né, cara? Seu resultado, olha para 5 pessoas que estão perto de você. Isso, a média. A média, e você vai ver com quem você está evoluindo. Diga com quem tu andas e eu te direi quem é. Porque aí o que acontece? Aí você cria você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Isso é uma frase que todo mundo já sabe. Por quê? Porque você está ali convivendo, o programa mental dessas pessoas, a maneira como elas agem, né? Tudo que elas fazem, você às vezes acaba repetindo um padrão, né? A nossa mente repete padrões, né? Eu acho bacana porque quando eu falava disso, né, lá no passado, quando de repente algumas pessoas me chamavam e falavam assim, olha, como que é, né, esse desafio, né, de fazer algo que, por exemplo, a maior parte das pessoas tem uma vivência durante muito tempo numa área e depois monta a consultoria. Eu fiz o oposto. Eu montei a consultoria e fui para dentro das empresas. Então eu tive que aprender na prática. E eles falavam assim, mas como que você faz isso? Aí eu falei, eu uso ouvido. Né? E era muito engraçado, porque como assim usa ouvido, né? Eu falo, eu preciso entender o que o outro está fazendo, o sofrimento dele, para eu poder ter uma solução para isso, né? Eu ralei muita coisa, né? Porque você chega com um olhar mais fresquinho, né? Você não está viciado, então você consegue achar mais soluções. Então não é só a modelagem, né? E você colocar o seu jeitão, você também tem que estudar muito, né? E esse aprendizado é não ter vergonha de aprender, de perguntar, como que você faz isso? Né? E eu fazia muito isso. Né? Eu sentava com alguém que tinha experiência e falava, cara, me conta, como que é isso? Me ensina. Mas né? Você não acredita que isso aí é muito mais um traço, agora está melhorando um pouco, da mulher do que do homem? Eu vou te falar a minha experiência no empreendedorismo. O homem, ele tem uma dificuldade tremenda, não sei por quê, por que não? Óbvio que a gente sabe da pressão social e tudo mais, de ter que saber, de ter que prover. Né? A mulher, cara, ela não sabe, ela pergunta mesmo. Eu vejo muitas empreendedoras errando, como os homens, mas a curva de aprendizagem é mais rápida, porque o homem fica insistindo, porque fala, não vou falar. A gente vai em eventos de networking, que agora tá na moda, networking, né? Todo mundo aperta a mão, fala, eu tenho uma oportunidade para você. O cara tá quebrado, o cara não pede ajuda. O cara fala, a real... Eu acredito que o homem, ele é mais orgulhoso, né? Ele fica ali dentro da capa, né? A mulher, ela é mais aberta, mais espontânea. Eu acredito muito nisso. A prova percepção disso... ali, né? Tem aquela... Né? No grupo de RH, por exemplo, né? No grupo de trabalho que a gente está, nós temos, sei lá, 90 e tantos % só de mulheres. Tem 2 homens que participam, só. E os 2 participam porque eles falam assim, olha, eu tenho um negócio, um deles é empresário, ele fala, eu tenho um negócio, mas eu preciso pensar, né, na equipe que eu tenho. E ele faz parte do grupo.
E aí eu falei, mas por que os homens não participam, né? Ele falou assim, mas eu vou participar do grupo de RH, né? Um grupo de trabalho voltado à gestão de pessoas, que, né? Eu tenho que focar no negócio. Mas pessoas são negócio, né? As pessoas estão ali, né? É interessante isso, esse preconceito, né? Uma das coisas que eu acredito também é que quando surgiu o RH lá atrás, né? Era coisa de mulher. Ah, tem também. O conceito da época, a crença, né? Então, é um programa mental que vem se repetindo e que aos poucos vai quebrando essa... Cara, isso é verdade também. A gente viu muitas mulheres no RH. Quando surgiu lá atrás, sim, né? Sim. Na verdade, não. Historicamente, ao contrário. É mesmo? Era masculino. Mas será que... É mesmo? Mas era... É que o perfil feminino foi por quê? O custo era menor. Então, eles foram substituindo os homens dessa área, entendeu? E foram trazendo as mulheres porque era mais barato a contratação da mulher. Exatamente. Nossa, porque foi lá na Revolução Industrial. Então, tinha lá as relações humanas, né? Ou melhor, deixa eu corrigir, as relações industriais, e eram os homens que comandavam isso. Né? Olha só como a gente mudou a forma de ver. Hoje, realmente, mais mulherada. Sei lá, acho que dá uns 70, 80% são mulheres que atuam nessa área. Né? Mas os gerentes, por exemplo, são homens. É que antigamente era DPzão, ainda. né? Era DPzão, era DP. Departamento pessoal. É que era cuidar de demissão, que não era era nem documento de só, cuidar né? de pessoas, era cuidar de documentos, né? Exato. De processos. Papelada. Papelada. Né? E aí era a função do administrador cuidar disso, né? E depois, com o tempo, foi mudando. Mas olha como é interessante. A gente vê ainda hoje, né? Não vim aqui para falar de feminismo, nada disso. Eu estou dizendo assim, nós temos que mudar. Aqui é a verdade, né? Exato, a gente tem que mudar o nosso mindset, né? A gente tem que mudar a forma de olhar as coisas. Cuidar de pessoas não é função de homem ou de mulher. É função de gente. De ser humano. Né? Então, nós, como pessoas, temos que olhar para pessoas. Né? Eu acho muito linda a vinheta que ele fala, né? Que é a alma do negócio. A alma do negócio, ela fala a alma do negócio. Né? São as pessoas, então, são as pessoas que fazem parte do processo. Porque negócios são feitos de pessoas para pessoas. Né? Sim. Então, se você não compreender isso... E eu, particularmente, a gente já teve a oportunidade de atender muitos RHs, né, na nossa agência de comunicação. E eu já escutei de muitos gerentes de RH, homens ou mulheres, também. Diretores. Cara, eu não gosto de pessoas. Você acredita, cara? É complicado. Eu não suporto a grande... Sim. Cheguei a escutar isso. Eu não suporto pessoas. Eu vou contratar você porque eu não quero saber disso. Cara, é isso. E é louco, né, cara? Porque... Daí, óbvio, eu não vou entrar em discussão naquele momento, apesar que eu sou... Eu gosto às vezes. Não briga, eu não gosto. Nunca vi um cara encrenqueiro. Mas eu falo, pra que gastar? Não, tem que falar. Não precisa, a pessoa não vai mudar. Porque é triste ver isso. Né? Esse impacto vai ser em outras pessoas. Né? E todo mundo acha que o RH... Vou pensar para falar, para não... o RH é um pai ou uma mãe. Que é a função de ser pai e mãe dentro das empresas. Na minha humilde opinião, é equivocado quem faz isso e quem pensa isso. Tô errado? Tá certíssimo. Antigamente falava, né? Aliás, antigamente não, ainda se fala, né? O RH é o coração da empresa. Não, gente, tem que ser o cérebro. Para de ser coração, que esse negócio de ser coração não tá funcionando. Né? A gente precisa ser estrategista, precisa pensar, precisa ver a pessoa certa no lugar certo. Acho que isso é extremamente importante. Né? Você coloca colaboradores dentro de uma organização para trazer resultados. Se ele está infeliz, ele vai fazer a empresa infeliz, ele vai fazer mais pessoas infelizes. Né? Então tem que ser estratégico, tem que ser cérebro, tem que pensar para fazer. E hoje tem um número grande de pessoas afastadas das empresas por burnout. Burnout hoje tem até um CID, né? Que é uma coisa assim que eu não imaginava. Eu, como psicóloga, nunca imaginei na minha vida que viraria um código internacional de doença. Por quê? Porque aumentou demais. Por que as pessoas estão se afastando? Porque elas estão tristes. Quando a gente entra numa empresa, a gente vê... a gente costuma olhar para funcionário, para processo, para procedimento, né? E vocês, como especialistas em mente, em comportamento, devem ter, obviamente, fazer um referencial. Cara, se isso aqui está doente,
Vamos para a origem. Vamos para a mente e para a alma do dono. Quais são os aspectos, quero jogar aqui para a gente discutir, quais são os aspectos que podem ser alavancadores ou detratores do sucesso de um dono de negócio? O que a cabeça daquele cara pode ter que pode impedir ele de crescer mais, de prosperar, ou de fazer uma boa gestão, e o que pode ter de positivo também, o contrário. Quem começa para o ímpar? Eu vou direto na jugular. Eu acho que um grande problema ali é crença. Uma das crenças que ele tem, o que é ser empresário, né? O que ele traz para dentro da empresa dele como padrão de pensamento. Não posso me aproximar dos meus colaboradores, não gosto de gente, né? E a empresa, muitas vezes, a empresa é o reflexo do dono. É louco, né? Não é? Na verdade, não são muitas vezes, né? Sempre. Não adianta, né? A menos que o dono não esteja mais na cadeira, né? Já... Mas o reflexo do líder, por exemplo, né, do gestor, sim, né? Às vezes o dono não está ali, mas o gestor, o líder que não é humanizado, o cara que não sabe conversar com pessoas, não sabe ouvir, né? Não tem empatia, né? Por isso que as pessoas estão doentes, porque não estão sendo ouvidas, né? E que tipo de crença? Você citou algumas, né? Teria mais outras para a gente pensar assim? Cara, que crença mais esse cara carrega que não dá essa fluidez? Eu acho que uma das coisas... E aí eu vou falar que eu vivi isso, né? Eu não posso errar. Né? E a gente vai errar. Né? Eu tinha assim no começo, quando eu montei, até pela cobrança que eu estava vivendo ali, eu falava, não posso errar. Né? E aquilo me detonava, porque eu quase morria de trabalhar, então eu trabalhava praticamente... Exato, não podia cometer um erro. E a gente vai errar, porque tem coisas que a gente não sabe fazer. Né? Então eu acho que essa é uma crença... Isso é uma crença. Que atrapalha muito. Né? O empreendedor, ele precisa olhar para esse negócio e falar assim, olha, vai ter hora que eu vou errar, e tá tudo bem, faz parte do crescimento. Claro que eu tenho que errar menos, né? E o impacto tem que ser menor. Mas eu não vou conseguir ser perfeito. Né? Olha que crença interessante. Ó. Eu acho legal, porque daí eu trago um pressuposto da PNL. Né? A PNL ela é embasada em cima de pressupostos. Sim. Um dos pressupostos é que não existe o certo e o errado. Existem resultados. Né? Verdade. Olha que interessante. Então, no momento em que eu vou para uma ação, entendendo que não tem jeito certo e o jeito errado, e o resultado, como eu vou para essa ação, ela vai me dar um resultado X. Se eu for me adaptando e fazendo diferente para novos resultados, novas ações, eu vou ter um resultado diferente. Isso é um pressuposto da PNL. Eu vou jogar uma outra crença aqui que a gente vivenciou bastante, e eu quero saber se vocês tiveram essa experiência aí com clientes de vocês, que é, se eu não botar a mão no negócio, o negócio não anda. E aí a empresa não cresce ou cresce e o cara acaba com a família, com a vida, porque se ele não está lá no dia a dia... Ele não delega, né? Mas aí tem muito a ver com o perfil comportamental do cara. Por exemplo, se ele tiver um perfil de executor, né, o executor ele é dominante, ele é centralizador. Muitas vezes ele não sabe delegar. Mas tem como aprender. Se ele quiser. Se ele quer gostar disso, né? Se ele quiser. Vai do cara, né? Tudo vai para a mente da pessoa. Se ele não quiser mostrar fraqueza, ele vai até o final, mas ele não cede. E aí por isso que muitas empresas quebram. É muito interessante, porque eu que estou dentro das empresas, eu vejo isso assim muito... É comum? Nossa! Porque eu concordo, a gente tem que fazer o acompanhamento, né, enquanto diretor, até para dar um incentivo para a equipe, mas não quer dizer que eu tenho que executar aquilo. Né? Eu hoje, por exemplo, eu atuo mais aqui na Unimax, né? Eu vejo muito assim, os professores, os gestores novos, né? Os funcionários, eles perguntam muita coisa para mim, né? Porque eu tenho muito tempo de casa. E às vezes eu falo assim, mas por que eles vêm perguntar para mim? Ela falou, olha, você pode não saber fazer, mas você sabe quem faz, né? Então, às vezes, a gente, enquanto empreendedor, precisa entender isso. Eu não preciso saber fazer tudo, mas eu preciso conhecer minha equipe e saber quem pode fazer. Né? Então, é diferente. Eu não preciso estar executando.
Né? Aquela historinha lá do rapaz que recebe lá a caixinha, né? Que o consultor chega e fala, olha, se você caminhar pela sua fazenda com essa caixinha, você vai ver que tudo vai ser melhor produzido, né? O gado vai ficar melhor. Aí o cara acredita e vai fazendo isso, né? Quando ele abre a caixinha, não tem nada dentro da caixinha. Ele falou, né? Ele falou, não, era só para você olhar, né? Que as coisas estão acontecendo sem você estar presente. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa acreditar também que a gente fez uma boa contratação. Né? Eu coloquei uma equipe capacitada para fazer esse trabalho. E se ela não é capacitada, eu posso dar capacidade para ela. É difícil aprender a fazer isso? Claro que é. Mas eu acho que o primeiro passo é o que você falou. Eu preciso querer fazer isso. E, por exemplo, uma outra coisa também, né, se você me permite, na hora da contratação, né, que as empresas antigamente faziam, né? Não sei se hoje eu não estou tanto dentro da empresa como você, mas a qualidade técnica é uma coisa. Mas essa pessoa ela pode ser boa tecnicamente, mas ela sabe lidar com gente. Isso é um grande desafio. É a frase que a gente sempre fala, né? A gente contrata pelas competências técnicas, mas demite pelas incompetências humanas, né? Porque as pessoas sabem se relacionar. Pelo comportamento. Então o cara pode ser um líder, nossa, muito bom, mas ele entrou na minha empresa, detonou a minha equipe. É um cara que não sabe se comunicar, um cara arrogante, um cara que não ouve. Está sempre no pedestal. Tem um caráter distorcido. Né? Muitas vezes centralizador, muitas vezes não quer capacitar as pessoas porque tem medo que as outras pessoas saibam mais do que ele. E é muito louco o que vocês estão falando. A gente, como esteve dentro de algumas empresas, viveram grandes isso, né? empresas até, algumas empresas elas já começam a selecionar assim, por faculdade. É por faculdade. Se vem de uma USP, Unicamp, eu sigo. Aí já é uma crença, só para voltar. Já é uma crença. Já é uma crença institucionalizada. Só para voltar lá nas crenças. Essa é uma crença. E imagino eu quanto talento eu deixo passar, porque eu tenho a crença que só daquela universidade, daquele perfil vai fazer coisa boa. Eu lembro que num processo seletivo uma vez, porque eu aplico muitas dinâmicas nas empresas, né? E ele me deu lá uma lista de faculdades, né, de instituições que ele queria que eu chamasse os candidatos. E aí eu quebrei o protocolo, não contei para ele, óbvio, e abri, chamei várias instituições, né? E eu lembro que era engenheiro químico o perfil, né? Então ele queria um estagiário, né, com formação em engenharia química. E são poucas instituições que tem. Mas eu abri. E vieram das grandes, né, as públicas, que era a listinha dele, e trouxe também aquelas pequenas, né? O pessoal da instituição pública não conseguiu dar conta da atividade, porque eles são técnicos, e a dinâmica exige deles... Exatamente, então você me dá uma solução para este problema, o cara não sabia, né? E a pessoa que foi destacada foi justamente de uma instituição pequenininha da região, e eu não contei para ele. Né, ele acompanhou todo o processo, tal. Depois, no final, ele foi falando para o pessoal se apresentar. A hora que o rapaz falou da onde que ele era, né, ele me olhou assim com uma cara de quem ia me assassinar naquele momento. Você fez isso comigo. Pois é, você mentiu para mim, né? Mas ele respirou fundo, parou e falou assim, mas ele foi o melhor. Né? E aí a gente quebra a barreira, né? Porque ali não tinha rótulos. Eu coloquei pessoas para fazer dinâmica. Vou contar uma experiência para vocês em cima disso aí. A gente desenvolveu uma ferramenta chamada ExpoFlow. Patenteamos. O cara colocava um fone de ouvido e ele entrava num labirinto dentro da empresa, né, que era uma exposição de arte, e o estímulo auditivo, visual e sinestésico fazia o reforço da informação. Então ele interagia com a informação. Vá para o setor azul e descubra o que é o estoque. Aí no final ele respondia um quiz, aí agora vá para o setor rosa, e era sempre uma voz masculina e feminina alternada, recebendo ele em cada setor. Pô, foi um sucesso. A gente fez o Conar, acho que 2012. O Conar contratou essa ferramenta para contar a história do RH e tal. E eu lembro que quando eu apresentava isso nas empresas, o Arturo, era muito engraçado, porque o cara falava assim, no meio da apresentação, a gente criou uma ferramenta assim, posso te fazer uma pergunta? O diretor ou o presidente, sei lá quem que era. Você é formado em quê? Cara, quando ele mandava isso, eu falava assim... É outra crença. Eu falava assim, deixa eu te falar um negócio. Você é formado na USP ou na Unicamp? Eu já sabia, já tinha dado uma... Já tinha feito, né, análise do cara.
Na Unicamp, como é que você sabe? Eu falei, não, sabe o que é? É que as pessoas... Primeiro eu vou te responder, eu sou formado em educação física, eu falo. É que as pessoas que vêm de grandes universidades ficam tão fechadas no mercado que elas não conseguem se abrir para novas... Né? Eu trago experiências de outros mercados para a comunicação dentro da empresa. Então essa coisa de você tropicalizar, para mim hoje, isso já... A gente tá velhinho, né? Mas antigamente já era legal. Hoje acho que é mais necessário ainda. Porque senão você vive numa ostra, né? Num ostracismo mercadológico. Eu tenho uma experiência que, se vocês permitem, eu Não, compartilhar. você pode contar tudo aqui. Né? Quando eu fiz a minha transição de carreira, a Carla foi uma das primeiras pessoas que eu fui conversar com ela. Acho que 6 anos atrás, mais ou menos. E quando eu chegava nas empresas para me apresentar como coach, como... Né? Na época não falava em terapia. A primeira coisa que as pessoas perguntavam, mas você é coach há quantos anos? Né? E aí eu já de cara quebrava. Olha, hoje eu tenho 60 anos. Eu sou coach há uns 60 anos. Desde quando eu nasci eu sou coach. Não é? Porque a vida é um aprendizado. Então, aí a pessoa percebia que aquele pensamento era uma crença, um padrão comportamental. Muitas vezes ela nem sabe, mas ela repete um padrão comportamental, que é: você estudou aonde? Quanto tempo você tem? Você não é bom pelo tempo, né? Você é bom pela experiência. Exatamente. Não é? E é uma crença. As empresas aqui, né, de Indaiatuba, hoje eu atendo pessoas do mundo inteiro, mas você vai visitar uma empresa, ela pergunta: quanto tempo você está no mercado? Tudo bem que ela precisa ter uma segurança, uma noção, né, do que você faz, mas o tempo não te qualifica. Eu lembro quando ele foi conversar, né? Eu falei assim, eu conheci o Arthur só de vista, né? Aí ele foi contando e tal, eu falei assim: mas Arthur, você tem quase 40 anos de experiência em vendas, né? Por que não coach de vendas? Ele falou: não, mas eu vou para liderança. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei isso para ele, né? Uma das características que eu tenho é falar o que eu penso. Lógico. E aí o Arthur falou: não, porque eu tenho 60, né? Na época era 50 alguma coisa, 53, nem lembro. 53. De experiência com liderança, porque eu fui executivo, né? Eu faço isso. Isso é muito legal. A gente tem muito medo, e aí eu volto para aquela primeira pergunta sua do empreendedor, né? Às vezes você tem uma expertise que várias outras pessoas têm também, mas você tem um jeito especial de fazer. É a entrega, né? Então, é a mesma coisa do Arthur. Ele tem um jeito de fazer aquilo. E ele faz bem com o projeto que ele tem. Eu acho que a gente precisa acreditar um pouco mais. Eu acho que essa é um outro desafio, né? A gente acreditar que vai dar resultado. Né? Quantas vezes eu não pensei em desistir daquilo que eu fazia, né? E as pessoas me ligavam e falavam assim: não, Will, eu preciso de você aqui. Né? Eu preciso de você fazendo. Eu falava: não, mas eu tô cansada, deixa eu fazer outra coisa, não quero mais brincar disso, quero brincar de outra coisa, né? E não, eu acho que esse grande desafio, né? A gente aprender a se desafiar e acreditar que a gente vai entregar. E não é prometer coisa que você não vai entregar, é prometer aquilo que você pode entregar. Né? Eu acredito que uma das grandes barreiras das pessoas é a crença na sua própria qualificação. Né? Porque que louco isso. É ela acreditar que ela pode. Né? Que é a crença do valor, né? Ou seria a crença do desvalor que nós carregamos, né? A crença do desmerecimento. São crenças ali enraizadas desde quando a gente era criança e ouvia do papai, da mamãe, da vovó: você não presta, você não faz nada direito, esse menino não termina nada que acaba, o filho do outro é melhor, olha, tá vendo? Então tudo isso fica ali no emocional e a gente cresce, né? E a gente carrega isso. E vai empreender e descarrega isso nas pessoas. Isso, também. Que também, louco, né? Também. E é a desprogramação mental, né, que é Sim. hoje o tema do programa, que é exatamente trabalhar aí nessas crenças. Tem muita gente boa que está parada com medo. Sim. E é muito legal você ter citado esse empoderamento do Arturo na transição de carreira dele, porque as pessoas acham que para você fazer uma transição de carreira você precisa rasgar a sua história e sua experiência. Vou começar algo novo. Não existe isso, né? Eu vou para um algo novo levando
toda a minha história, toda a minha bagagem, os 40 anos em vendas, liderança. Você não joga fora. Bate, né? Muito, né? Com a nossa experiência. A gente era uma empresa de eventos e uma vez a gente prestou um serviço para 21 líderes. 21 líderes. Vou falar até a empresa, do Grupo Pão de Açúcar. A gente foi fazer um evento para os caras. Daí a forma como a gente cuidou deste evento, era um evento pequenininho. Para nós era uma coisa simples de fazer. Mas a gente fez com todo o cuidado do mundo. E a forma de tratar os executivos que estavam ali também, de uma forma humana, enfim. A hora que terminou, o cara virou para a gente, o diretor-geral, falou assim, cara, gostei de vocês. Falou assim, eu tenho um desafio. Vocês topam? Nem falou ainda. Falei, para os dois irmãos aqui, cara, falou desafio, a gente tá indo, depois a gente vê o que é. Falei assim, cara, eu preciso introduzir agora todas as ISOs no Pão de Açúcar. E como que eu faço isso? Eu preciso ter experiência das pessoas, que daí vem através de evento, eu preciso ter comunicação. Vocês fazem comunicação? Eu vejo que vocês entendem de comunicação, mas vocês fazem comunicação? Um olhou para a cara do outro, cara, a gente faz. Eu preciso de pessoas que entendem de pessoas, que entendem de gestão, e eu vi que a forma como vocês lidam aqui é o que eu preciso. Topa esse desafio? E aí a gente criou uma campanha chamada O que tem a ver com ISO? Que a gente se colocou no lugar dos funcionários, fizemos uma série de ações sem sermos da área. É claro, quando você topa um desafio, você vai estudar o desafio. Você não vai cair de paraquedas. Te qualifica, né? Mas a gente não rasgou a experiência que a gente tinha. A gente trouxe o evento para dentro da comunicação estratégica. E aí fomos aprender o que não sabíamos, né? Mas muito legal você ter citado... E foi este movimento que fez a gente entrar depois para o mercado de comunicação, endomarketing, entender um pouco mais como funciona. Mas foi mais ou menos o que aconteceu, né, Lê? A gente quebrar a crença. Pô, a gente ficaria na crença de só eventos, só entendo de eventos. O que eu acredito muito também que as pessoas estão passando na transição de carreira, né? Por exemplo, eu me vi ali com 50 anos, depois de ter tido 40 anos de sucesso em vendas, né, do Brasil inteiro, eu me vi ali em algum momento estagnado, né, achando que sabia tudo. Fui campeão de vendas durante 40 anos. Mas em algum momento quebrei. Sim. Né? E aí? Caraca. E aí? De arrepiar. Né? Vai buscar recursos aonde? Some todo mundo. Né? Some todo mundo. E ali, ali eu vi o poder da família, né? Que fica ali, né? Em algumas pessoas. E você vai, em algum momento, precisar olhar para dentro de você. Né? Porque eu colocava a culpa em tudo, fora. Não me deram oportunidade, que é o grande problema e é uma crença das empresas. Eu estou trazendo o meu exemplo de vida. Claro. E vamos abrindo a mentalidade e olhando em todos os lados. Uma empresa quebrada, ela coloca a culpa no governo, coloca a culpa nisso, coloca a culpa naquilo, mas não olha para dentro. Dentro das pessoas, dentro dos gestores, dentro dos proprietários. E aí ela muitas vezes quebra. Quando ela contrata uma consultoria, quando ela contrata um coach e tal, vem a visão de fora para olhar para dentro. Né? Foi o que aconteceu comigo. Então, no momento em que eu parei de colocar a culpa nas pessoas e comecei a olhar para dentro de mim, e a PNL fala isso também, que você, quando está com problemas emocionais, você não acessa os teus recursos. Interessante. Entendeu? Você não... Primeiro, não se conhece. A empresa, muitas vezes, não se conhece. Ela não sabe o potencial que tem e ela não conhece seus colaboradores. Muitas vezes a solução está dentro da empresa, só que ela não olha para dentro. Né? Que louco isso. É muito interessante. E aí, então, você precisa olhar, né? Buscar as tuas qualificações, se fechar no casulo, né? E você depois passa pela metamorfose. E aí a você... águia que sobe lá e arranca suas próprias penas, né? Ou então fica lá, no momento, arrancando as unhas, quebrando o bico,
né? Para que você descubra todo o teu potencial. É doloroso, né? Passar por esse processo, né? E quantas pessoas estão precisando escutar isso? Né? Porque o que eu gosto, cara, que é apaixonante ver o Arthur, que trabalha com isso. Ele falar da experiência vivida dele, isso aí. De ter ido para dentro do casulo, de ter ido para o fundo do poço, sentido a dor. E agora quem está escutando, vendo a gente, cara, que pode estar passando por essa situação e entender que existe algum movimento que possa fazer com que ele saia dali. E é muito louco, Léo, que eu estava dando uma olhada na timeline dele lá no site e assim, eu bati o olho, eu vi o quanto nesses últimos 4, 5 anos ele fez de mergulho para estudar. Sim. Cara, você pega assim, ó, o resto foi muita experiência, óbvio que tem estudo, mas nesses 5 anos agora, brother, é tipo assim, estuda e vai mergulhando para dentro por dia estudando. Foi mais ou menos o Arthur ele 160 virou formações. Olha lá, olha isso, cara. Eu falei, mano, o cara virou um obsessor, obsessivo de conhecimento, né? E aí eu acho legal ali, ó, porque o que me motiva, né, além de mim, né, saber que tem pessoas hoje que estão passando por isso. E precisam desse conteúdo. Né? Pais de família, mães que estão numa fase de mudança de mercado, aquilo que elas faziam não faz mais sentido, mudou, né? Então de repente ela vai, quem pegou no meu queijo? Cadê meu queijo? E ela não sabe se adaptar ao novo. E ela entra na depressão. A maior parte das pessoas, né, quando, como eu faço assessoria de carreira, muitas vezes o profissional vem já em depressão, ele fala, olha, eu não sirvo para mais nada, eu não sei o que fazer da minha vida, né? Resolva meu problema, né? Eu não vou conseguir resolver o problema, ainda não sei fazer mágica. Mas aí quando você fala para ele, olha, não existe só 2 empresas, né? Eu aprendi isso com uma amiga, né? Não existe só 2 empresas no mundo, né? Aqui você estava, que você vai entrar. Existem zilhões. Só em Indaiatuba são quase 1000 indústrias, né? E eu estou falando só de indústria, né? E aí você começa a mostrar para ele o quanto ele tem dentro de si que ele nunca tinha parado para pensar. Eu lembrei de um aluno, eu fui coordenadora do curso de RH, né? Voltei a ser dessa vez, mas na época tinha um garotinho que começou a faculdade de 16 para 17 anos. Ele nem tinha 17 completos. Então, com 19 anos, ele se formou. Né? No meio disso, teve a Feira das Indústrias. Foi, acho que, a primeira Feira das Indústrias de Indaiatuba. E eu combinei com os alunos, falei, vamos lá conhecer. Né? E marcamos o dia e fomos para lá. Então, enquanto eu estava, né, falei para os alunos, olha, tem vários corredores, vão conhecendo, né, conversando com as pessoas, tal. Esse garoto, eu vi que ele sacou de dentro do bolso um pacotinho, mas eu não vi o que era. E aí ele foi andar junto com os demais. Quando ele voltou, ele falou assim para mim, olha, acho que na época tinha umas quase 20 empresas, né? Eu deixei 20 cartões. Falei, como assim? Aí ele me mostrou. Ele fez lá com o nome, o que ele estava se formando, o telefone para contato, o e-mail de contato, e falou assim, estou à sua disposição. Que legal. Ele fez isso para todos. Que legal, né? E era o caçula do grupo. E ninguém falou nada para ele. Porque a visão dele era, eu tenho uma solução para cada uma dessas empresas. Dali, ele saiu com mais ou menos umas 10 entrevistas agendadas. Legal, né? Pela criatividade. Pela criatividade. Iniciativa. Né? Então, muitas vezes, eu, como empreendedora, eu tenho um medo danado de me arriscar. Né? E esse garoto veio com uma prova, e eu sempre dou o Vinícius como exemplo por causa disso. Foi uma prova de que, se você faz, se você acredita, né? E você bota a cara a tapa, claro que você vai ter portas fechadas, né? Mas você vai ter uma oportunidade. Então, é aproveitar essa única oportunidade e fazer a diferença. Ô, Carla, e você deve ter a vivência e a experiência de olhar para esses 2 públicos, né? Esse jovem que está entrando numa universidade e esse público que é esse empreendedor que vai talvez iniciar uma jornada, que passou por uma situação boa e de repente cai do penhasco, porque é essa situação, né?
e entra no novo momento de vida. Então, acho que para você é uma rica oportunidade de enxergar isso, né, em loco, né? É muito legal. Eu falo assim, vocês falaram sobre emoção, né? É uma coisa, eu quase chorei aqui com a história dele, porque a gente acompanhou, acho que eu mais de perto ainda, né, Arthur? Mas assim... A gente não sabia disso, né? Só para vocês saberem, a gente eu não sabia sabia que vocês se conheciam, juro por Deus. Mas o nosso destino ainda vai se cruzar muito. Se Deus quiser. Eu vejo assim, muitas pessoas, e aí quanto mais velho a gente vai ficando, mais medos a gente vai tendo, né? Faz parte também. Mas o que eu vejo assim, quando o empreendedor ele vem com essa energia atrevida do jovem, né? Eu estou descobrindo, é muito lindo. Né? É muito gostoso. Eu tenho conversado com muitos empreendedores que estão começando um negócio porque já tiveram uma história dentro de uma empresa e tal. Eu falo, não, agora eu vou fazer um trabalho diferente. E também o intraempreendedorismo. Né? As empresas descobriram que a moçada um pouco mais jovem não tem essa coisa da carreira como, né, expectativa e tudo mais. Então as empresas estão tendo dificuldade de contratação. O que eles estão fazendo? Buscando o nicho dos 50 mais, né? Os matures. Então, o pessoal que é mais velho, que está sendo recontratado pelas empresas, eles estão com um pensamento de dono. Ele falou, olha, eu vou fazer esse negócio Nossa, que legal isso aí, eu não sabia disso não. E é uma energia diferente, porque eles vêm com aquela gana de fazer um negócio diferente acontecer. Eu tenho visto pessoas com 60, 70 anos se matriculando em escolas de informática para aprender coisas novas, fazendo programação. Muito legal, né? E era uma coisa que a gente não via antes. Né? Então a gente viu o pessoal de 35 anos para frente, que teoricamente seria a terceira idade profissional, se acomodando. Né? Com 40 anos se aposentava. Né? Isso no passado. Hoje tem gente começando a carreira com 50. Hoje eu tô com 60. Pois é. Tá meninão, cara. Fiz agora em dezembro, né? Parabéns. 60 anos. Eu tenho um professor lá. Iniciando minha carreira. O professor Valdir, ele tem 73 anos, se eu não me engano. Se você vê a jovialidade dele dando aula, né? Eu tenho uma paixão por ele. Eu vou na sala toda vez que ele está dando aula, porque eu acho lindo. Ele começa falando palavras de incentivo para os alunos. Ele dá o conteúdo, ele dá desafio para os alunos. Legal. E ele dá o feedback no final do semestre, dizendo, você cresceu aqui, você tem essa competência. Então, é um jeito diferente. São sugestões, né? E a gente vê o contrário também. Né? Um pessoal mais jovem não acreditando que ele possa fazer. Né? E aí ele desiste no primeiro obstáculo. Isso a gente vê em muitos empreendedores jovens. A minha história, cara, quando eu vim para cá, só para ilustrar, eu trabalhei 9 anos no Banco Itaú, né? Lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. E eu saí do banco porque o banco estava pequeno ali para mim, não estava dando mais promoção na época e tal. E aí então eu vim para São Paulo vender jeans, né? De uma empresa lá de Erechim. E as pessoas me chamavam de louco. Se você vai vender jeans em São Paulo, porque todo mundo vai para São Paulo comprar, e você vai para São Paulo vender, né? Então foi quando eu vim para Indaiatuba, há 32 anos atrás, e fiquei aqui, vendendo jeans, vendendo moda e tal. E aí depois foi quando teve a transição de carreira, né? Foi quando eu quebrei ali, eu fui buscar, fui buscar conteúdo. Só eu não posso, cara, deixar passar essa oportunidade. Depois eu não sei quanto tempo a gente tem de programa. Vamos embora. Tá gostoso o papo. Eu não posso, eu preciso falar sobre a hipnose. Eu juro por Deus que eu ia entrar nesse assunto agora. Eu preciso, porque eu estou com a Carla aqui do lado. O meu sonho é contribuir com aqueles médicos, estudantes da faculdade de medicina. Já entrei lá, já hipnotizei alguns na quadra de esporte, que eu sou meio louco de fazer essas coisas. Né? Para mostrar um pouco do poder da hipnose, trazer a hipnose para o lado da ciência, né? Para que esses futuros médicos enxerguem a hipnose como algo, uma ferramenta a mais. Não é a solução para todos os problemas. Uma ferramenta a mais. Então explica pra gente o que é. Antes de explicar, isso te ajudou a sair do estado que você estava? Cara, isso para mim foi o pulo do gato. Porque quando eu fui lá, por exemplo, trazendo aqui para a vida, tá? Eu tenho medo dessa parada aí, sabia? Não, eu jamais ia deixar você sair daqui sem eu perguntar isso. Então, mas aí agora a gente entra num campo muito legal. Veja só, a dificuldade das empresas não está em colocar em prática o que elas sabem.
Sim. Execução, né? O líder não sabe o que precisa fazer? Por que não faz? Por quê? Por quê? Você não sabe que precisa mudar? Por que não muda? Você não sabe que fumar faz mal? Por que continua fumando? Foi quando eu me permiti, né, em algum momento, não sei o que aconteceu. Talvez... Um chamado. Sei lá, cara. Eu sempre tive esse lado religioso, né? Eu sou católico. Legal. Mas eu gosto muito da abertura de todas as religiões sem fanatismo. Legal, né? legal. A verdadeira espiritualidade. Né? Eu gosto muito. Mas falou de fanatismo, cara, não é comigo. Show. Né? Nem para um lado, nem para o outro. Eu não vou nem falar nome de religião. Show. Mas, em algum momento, cara, eu me apeguei ali muito ao budismo. Né? Adoro também. Pratiquei ali o Sutra de Lótus, me ajudou muito, né, aquilo, a espiritualidade e tal. E do nada me caiu um curso de hipnose. Jamais imaginei que um dia eu estaria falando disso. Porque eu achava tudo charlatanismo, achava tudo... Hipnose nas vendas, a picareta. Crença, porque não tinha o conhecimento. De repente estou eu estudando hipnose e me apaixonei. E hoje eu trago a hipnose para os meus atendimentos, para os meus treinamentos, mentorias dentro da empresa. É mais uma ferramenta. Sim. Isso. Mas é uma ferramenta. Então eu dou treinamento, por exemplo, dentro da empresa de liderança, que nem eu fiz agora com o pessoal da Flaneg. Né? E eu fiz o treinamento com os líderes e uma sessão de hipnoterapia com cada líder, trabalhando os medos e as crenças individual. Posso ser bem leigo na pergunta? Qual é a base, não estou falando científica não, a base de ação da hipnose? Ela atua no campo inconsciente? Isso. Ela reprograma, ela muda, ela atua onde? Então, eu só vou dar um exemplo para você. Tá. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é hipnose. Você vai no cinema? Sim. Vai. Tô para ir ver o Avatar, ainda não fui. Entra no filme, se emociona. Sim. Muito. Hipnose. Isso é hipnose. Você acessa uma emoção. Você acredita em algo. Isso é hipnose. É foco, concentração e imaginação. Isso é hipnose. Uma pessoa com problema, aonde está o foco dela? No problema. Hipnose. Ela está num túnel. Ok? A mente dela não faz com que ela enxergue solução. Uma empresa que está com problema, ela está num túnel do problema. Isso é uma hipnose. Quando você está apaixonado. Certeza. Hipnose. Certeza. Ok? Sim. Você não para de pensar no teu amor. Você quer mudar um vício. Aonde que está o teu foco? Não está no vício? Sim. Hipnose. Tá hipnotizado pelo vício. É hipnose. O que faz a terapia? O que faz a hipnose? Faz com que você, em algum momento, saia daquele túnel e entre em outro. Nós vivemos dentro de vários túneis. Uhum. A nossa vida são vários túneis. Em qual eu estou agora? Em qual eu quero estar amanhã? Isso é hipnose. Então, hipnose é foco, imaginação e concentração. Quando faz aquele exercício dos dedos colados, né? Eu tenho vídeos que eu faço online isso. Jamais imaginei que um dia eu ia fazer isso. Você já foi hipnotizada? Uma vez. Acredite. Foi terrível. Deixa eu saber como é que foi isso. Foi aquele Por que Sidney... terrível? Ai, Sidney alguma coisa. Ele era muito famoso na década de 80. Eu estava com acho que 17, 18 anos, então não acreditava em nada, né? Uhum. E aí ele fez um grande evento, próximo até de casa, na Sol. E aí ele falou assim, cruzem os dedos, né? Tal. Aí ele falou agora solta. Gente, me deu um desespero. Não consegui. Porque eu tentava puxar. Eu pedia para minha mãe puxar e ela e meu dedo não soltava. Né? Então foi muito louco. E da outra vez foi deitar. Né? Eu deitei. Numa sessão. Aí ele falou assim: você está numa cama. Eu acreditei que eu estava numa cama, mas estava deitada. Esse é o poder da mente. Olha que curioso. Esse é o poder da mente. Todo ser humano pode ser hipnotizado. Se ele quiser, sim. Se ele quiser. Ele precisa querer. Não existe, por exemplo,
a hipnose eu vou te hipnotizar. Não existe. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Né? Você tem que consentir, né? Ceder, acreditar. Tem pessoas que acreditam, por exemplo, ela tem uma mente muito forte. Né? A pessoa que acredita, então você tem que utilizar, né, esse poder. E eu tinha a crença de que quem tem a mente forte é quem não consegue ser hipnotizado. Não, é o contrário. E faz sentido o que ele está olhando. Eu fiquei arrepiado agora. Sabe por quê? Porque faz sentido. Se a gente materializa aquilo que a gente pensa, e a gente sabe que é bem assim. Quem nunca pensou em alguém, tanto que a pessoa liga. Quem nunca... Eu mesmo, quando eu fui... Teve uma época que eu queria comprar uma caminhonete, né? Aí fiquei na minha cabeça, eu vi a cor da caminhonete. Cara, em 3 meses a caminhonete veio para mim. Isso aí tem o poder do SARA, né? Dentro da neurociência, é o sistema ativador reticular ascendente. Que é tudo que a gente coloca foco, se o SARA acredita, ele orienta acontece. Você tem que tornar isso trivial. Você tem que acreditar nisso. Né? Então, você quer uma Toyota branca. Né? Colocou na tua mente que você quer aquilo. Você sai, o que você mais enxerga? Toyota, certeza. Por quê? Porque a mente abriu e autorizou você ver aquilo. Né? Então a mente ela vai cedendo aos poucos e você vai aprendendo a acreditar nisso. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a escrever um livro, literalmente. Peguei um caderno, comecei lá a escrever o livro. E no começo do livro eu descrevia a personagem, né, e onde ela morava, né, com detalhes, tal, não sei o quê. Aí perdi esse caderno, perdi. Em 2004 eu mudei para minha casa, né, você vai fazendo as malas, tal. Aí depois eu fui desfazer aquele monte de caixa, achei o tal caderno. Falei, olha, achei meu caderno, né? Quando eu olhei o caderno, a casa que eu estou morando é a casa que estava no livro. Bingo. Tá? É a casa. Os detalhes, a cor, os passarinhos no jardim, as árvores. Isso é o poder do inconsciente. É criar uma imagem, uma visão de futuro. Se ele compra e acredita, ela se... Repetição. Isso serve para o empreendedor. Isso. Se ele coloca o foco no negócio, ele consegue visualizar o negócio dele acontecendo, ele vai... E olha que eu escrevi o livro com 15 anos, nunca mais vi o caderno, né? Mas a tua mente acreditou. Exatamente. Então, o empreendedor, se ele coloca isso como uma energia para isso, ele vai direcionar tudo na vida dele para que a coisa aconteça. E tem também um exemplo, o César Cielo, o nadador, né? Que ele colocava no teto dele a marca que ele queria bater, o recorde que ele queria bater. Né? E ele bateu. Ele chegou e bateu. Após ele bater, eu não, pelo menos acompanhando, não vi ele substituir essa marca. Acontece isso também? Às vezes a gente coloca... Não, depende de cada pessoa. Se ele não colocou novos sonhos e novos projetos, para ali. Não vai acontecer, né? Então, mas o que ela falou aqui, cara, é fundamental, que é uma visão clara de futuro. Uma pessoa hoje que ela não consegue sair de dentro do túnel, é porque ela não tem na mente dela onde ela quer chegar. Isso é Napoleão Hill. Sim. Tá em todos os livros de evolução, inclusive nesse livro aí da crença. Sim. Porque você tem que ter aonde você quer chegar. Né? E aí entra o planejamento, por exemplo, de uma empresa, onde ela está e onde ela quer chegar. Coach, estado atual e estado desejado. E o que eu vou fazer no caminho? Isso é hipnose. Você tem que ter uma visão clara de futuro. E aí foi quando eu me apaixonei por esse negócio. Falei, cara, eu vou numa empresa do treinamento, ok? E talvez a Carla passe por isso. Depois de 6 meses, a empresa volta onde ela estava, no mesmo problema, ou até pior. Sim, isso é comum. Né? Por quê? Porque a mente daquelas pessoas não acreditou que é possível. Então ela continua, ela volta para o túnel, ela volta para um caminho neural que já existe. Mas é muito louco porque é um desafio muito grande para algumas áreas que as pessoas não mergulham, né? Por isso que a gente criou a alma do negócio, cara. Aqui a gente quer trazer conhecimento que transborda o convencional. Sim. É falar de espiritualidade, como você falou, é falar de neurociência, é falar de ciência, de tudo que puder a gente vai transbordar aqui, mas vivida, né? Vivenciada. Tanto os consultores, quanto os coaches, quanto os hipnoterapeutas
sofrem um baita preconceito porque tem um monte, aí a gente pode falar escancarado olhando para aquela câmera, de charlatão. É isso aí. Também tem um monte problema, de gente que... Aí você... é que o cara fala, o cara é consultor porque não conseguiu. Cara, o cara é um empreendedor. Primeiro, se o cara é um consultor, ele é um empresário, tá? Só para vocês saberem. Você abriu uma consultoria, você já é dono de um negócio, tem que emitir nota. E tem muito imposto. E é muito louco. Como é que vocês vencem? É um desafio para vocês vencerem esse estigma? Muito liga já. Pagar pelos outros? Muitas vezes eu vou para dentro de uma empresa, aí eu tenho 2 preconceitos, né? Primeiro, eu estar dentro da empresa. Mulher, né? Mulher fazendo o trabalho de consultoria, porque é um universo mais ainda masculino. tem isso, ainda tem isso. E o segundo é quando tem alguém que fez um trabalho ruim. E aí você chega... É muito engraçado. A primeira frase que eu escuto é: eu sei que não vai dar certo, porque a gente já teve... Já fizemos isso. Crença e aí limitante, tudo né? que você traz, ele vem com isso, mas não deu certo. O bacana disso tudo é quando você fala, olha, me dá uma chance. Eu uso muito essa frase, né? Até em sala de aula para aluna eu falo, me dá uma chance. Se não der certo, a gente muda. E aí você começa... Só que eu tenho um trabalho que eu faço em conjunto, que né, por causa desse meu perfil, que é falar o que pensa. Sem filtro. E eu falo exatamente o que está acontecendo. Cara, o teu problema não tem nada a ver com o consultor. Você não colocou em prática o que ele pediu. Você colocou tal coisa. Você fez isso. Né? Você fez essa lição de casa. Cara, você não faz a lição de casa ainda, o pessoal não consegue. Então, eu sou muito franca com relação a isso. Eu tinha um empresário que ele falava assim, eu tenho meio medo de sentar com você na mesa de negociação. Eu falei, por quê? Nossa, você parece que olha na minha alma e fala, né? Mas não é, porque se eu não disser para ele que ele tem que mudar a postura dele, quem vai dizer? Vai ficar enganando? Vai Pois lá pegar o cheque, né? Que o cheque é coisa de velho. Agora é tudo Pix. Então, o que a gente sempre fala, né? Primeira coisa, você tem que querer que a coisa aconteça. Segundo, você tem que saber para onde você vai, senão qualquer caminho serve, não é bem assim. Isso. E o terceiro, que eu acho que é o mais difícil, é ter a constância de propósito, né? Eu tenho esse objetivo e eu vou fazer com que as coisas aconteçam. Pode ser que no nosso planejamento, enquanto consultoria, a gente tenha um prazo mais curto para a tua solução, porque as empresas não querem fazer um contrato eterno, eles querem fazer um contrato de X tempos. Ok. E algumas coisas vai passar daquele tempo. Então, o empreendedor, ele tem que olhar para isso, né? E aí eu estou falando de diretores de empresa, pessoa que, líderes, né? Isso, que quer fazer o negócio acontecer, ele tem que olhar para isso e falar assim, olha, eu tenho esse propósito, vai ser difícil, vai ter obstáculo, vou ter que mudar a equipe, sei lá. Mas eu preciso fazer isso acontecer. Né? Eu acho que determinar um tempo, né? Isso, eu entender acho que isso tudo, que é o difícil. Tudo tem um tempo, né? Não tem também esse planejamento, essa forma de pensar, e eu acho que é uma mistura que eu quero fazer aqui, mas muitas vezes a gente faz o planejamento, a gente identifica onde eu quero chegar, mas eu não faço esse olho para dentro. O que eu quero dizer? A autossabotagem, né? Aqueles conteúdos internos tão profundos, aquelas crenças tão profundas, que daí só fica num campo de... É quase que uma ilusão, só no desejo. Né? Só no desejo. Por isso que eu me apaixonei pela hipnose. Por quê? Porque na hipnose, dentro da terapia, né? Quando eu vou atender alguém, por exemplo, na clínica, hoje eu atendo mais pessoas na clínica do que em empresas. Sim, sim. Né? Aliás, os empresários estão indo para as clínicas agora, né? Sim, finalmente. Ela sabe o que precisa fazer, mas ela não faz. Mas ela não sabe por quê. Porque o córtex frontal está bloqueando. Ele não permite o acesso ao inconsciente, né? Segundo Freud, né? Consciente, inconsciente, subconsciente. Sim. Então a pessoa sabe, mas ela não faz. A empresa sabe, ela contrata, ela coloca toda a responsabilidade na Carla e diz, te vira aí. Mas ela não sabe o que ela precisa fazer. Termina a consultoria, 3 meses, 6 meses. Volta tudo a estaca zero. Por quê? Porque na mente não entrou. Ela não aceitou aquilo. Precisa fazer o quê? Que a Carla falou, mágica eu não sei fazer.
Na hipnose, ela vai. Destrava. Se ela se permitir. Eu né? entendi. Porque daí você entra no inconsciente, ou a pessoa entra, permite a abertura do inconsciente, da mesma forma que acredita que os dedos colaram, da mesma forma que ela chora num filme que o cachorro morreu. Né? A mente inconsciente acreditou. E ela chorou. Percebe? Sim. Então, veja só. Se eu acredito que ali tem um bichinho que morreu e eu chorei, o meu inconsciente acreditou. Depois, quando termina o filme, eu falo, não, mas era apenas um cachorrinho. Aí a razão começa a tomar conta de novo. Mas naquele momento da emoção, o inconsciente acreditou. Nesse momento acontece a transformação dentro da pessoa. Se ela começa a acreditar que ela pode, que ela é capaz. Por isso que, então, agora está caindo uma ficha para mim. Por isso que você citou a questão da repetição. Quanto mais ela exercita aquela visão e vive aquela nova realidade, mais ela faz a modificação interna. Então não é fazer também estalar o dedo e achar que... Não, mudar de uma a mudança requer repetição. Como que a nossa mente aprende? Como que você se tornou Carla e nós nos tornamos o que estamos aqui? Padrões. Repetição. Sim. Né? Então nós vivemos em cima de padrões. A nossa mente segue um padrão para a economia de energia. Esforço, né? Tudo que é trabalho gasta energia, a nossa mente não quer. A nossa mente quer que a gente coma, durma e se reproduza. É isso que a nossa... Reptilianos. Somos reptilianos. É isso que a nossa mente quer. Né? O cérebro reptiliano quer isso. Tudo que for mudança dá trabalho. Deu trabalho, vem a procrastinação. Para que isso? Tu não precisa disso, fica quieto. Eu sabia que não ia dar certo. Né? Aí vem as crenças. Justificativas. É a mente reptiliana criando pensamentos disfuncionais para provar e para mostrar para você que onde você tá legal. E existe algumas práticas... Caramba, a gente tá muito sintonizado. Eu tô até assustado. Você ia falar isso? Eu juro. Então faz você a pergunta. Não, vai embora. Você é bem mais velho que eu, pode fazer. Não, assim... Não, cara, é muito louco. Não, pode fazer, é muito legal. Não, tô chocado. Tem alguma prática que a gente possa fazer? Um empreendedor, que talvez está com a crença da falta do merecimento ou não mereço. Tem alguma coisa que ele pode ativar nele dentro de casa? É porque nem todo mundo vai conseguir, lógico, fazer os seus cursos online ou acessar a Carla nas consultorias dela e tal. Então, assim, a gente também quer deixar a ferramenta pro cara que tá lá na Até mesmo que ele fala, cara, tá vendo? Funciona, agora eu... Não, funciona. Né? Funciona. Eu sou testemunha. Eu era um... Não, sério, gente. Cabeçudo. Nos treinamentos eu chamo as pessoas, cabeçudinho, né? De uma maneira carinhosa. Lógico. Eu era uma das pessoas que não acreditava nisso. Apesar de toda a minha crença, minha fé, eu não acreditava nisso. Mas funciona. Porém, não é num passe de mágica. Vamos dar exercício para os caras. Aí. Se tiver alguma ideia também prática... De exercício ou reflexão, algum instrumento. Merecimento, vai. Vamos no merecimento? Ou pode ser merecimento, eu mereço. Vai, o que eu posso trabalhar para o merecimento? Por exemplo, a questão de perceber o que ele pode mudar. Como? Primeiro mudando as perguntas. Né? As pessoas elas se comunicam de maneira errada. E aí entra a hipnose conversacional. Tá. Como eu me comunico comigo mesmo? Por exemplo, por que eu não tenho sucesso? É uma pergunta que todo mundo faz, não é? Quando você pergunta por quê, a resposta é uma crença. Sabia? Aí vai vir as desculpas. Toda pergunta que é feita com porquê, a resposta é uma crença. É limitadora. Ela é para justificar o estado que você está. Então, por exemplo, uma pessoa que quer mudar, ela pode mudar primeiro as perguntas. Isso aconteceu comigo, cara. Eu ficava me perguntando por que isso está acontecendo comigo. Você também fez isso, eu já fiz muito. Né? Então, veja só, por quê, né? Então, quando eu coloco por quê, eu deixo de olhar para mim e eu procuro respostas fora. Legal. O mercado, tal. Então, o segredo é mude as perguntas. Como eu substituo um porquê isso aconteceu Como comigo? Eu posso fazer diferente? Né? Tá. Então, é uma dica muito simples. Como eu posso tornar meu dia melhor?
Como eu posso contribuir para a sociedade? Como eu posso sair dessa situação? Quando eu pergunto como, a minha mente sai do túnel do problema e ela vai trabalhar para trazer novas possibilidades. Então a mudança, por isso que é o segredo da PNL, é o segredo da comunicação interna. A dica para quem quer mudar, para quem quer transformar, talvez seja buscar o conhecimento, né? Porque o conhecimento transforma. Buscar o conhecimento, olhar para dentro e perceber de que forma ele está repetindo um padrão. Nós repetimos padrões. E não é buscar aquele conhecimento assim, vou testar. Não, vou testar. Eu vou dar ouvido o que a Carla está falando, mas eu vou testar. Aí entra o estado crítico, não vai acontecer. Legal. Tudo que você fica racionalizando, né, você deixa de acreditar, porque na verdade você está testando se aquilo que está sendo falado é verdade ou não. Uma coisa que eu fiz que me ajudou muito, porque de 2003 para 2004 eu tive uma depressão muito profunda por N motivos, né? E principalmente porque eu terceirizava a responsabilidade, né? Por causa disso, por causa daquilo, não era eu. Era sempre o outro. Sempre o outro, né? E as pessoas falam assim, cara, ela é psicóloga, como pois é que pode... Como, né, gente? Eu tive depressão. Ser humano. Tive depressão, tomei remedinho, fui lá com a psiquiatra, bonitinho. E aí, eu já conhecia a ferramenta análise SWOT, que a maior parte dos empresários já ouviram falar. E aí eu apliquei a análise SWOT na minha vida. Pessoal. Né? Eu nunca vou me esquecer. Eu catei assim, umas folhas sulfites, fui grudando elas, ficou uma folha enorme, que eu não tinha papel. Como que é aquele flip chart, né? Eu peguei folha sulfite mesmo, botei lá no chão e escrevi lá meus pontos fortes. Quais eram meus pontos fortes? Na depressão, você não consegue enxergar. Aí eu pulei essa parte. Aí eu fui lá para os meus pontos fracos. Aí tinha uma lista enorme. Aí foi grande. Aí foi, coloquei lá todos os meus pontos fracos. Aí eu fiquei com raiva. Porque como eu não conseguia lembrar o ponto forte, eu lembrava esse monte de ponto fraco. Aí eu comecei, aí é meu lado, né, de desvio de comportamento, que eu sou um pouquinho hiperativa. Eu falei, não, eu tenho que achar ponto forte dentro do ponto fraco. E aí eu comecei a escrever o que seriam meus pontos fortes. Uma das coisas foi a minha formação. Então, quando eu comecei a buscar coisas boas que eu tinha, que poderiam me ajudar como ponto forte, eu comecei a sair desse túnel, né? E comecei a escrever. Aí eu falava, bom, com tudo isso, eu tenho que ter oportunidade para fazer. Quais são as oportunidades? Aí eu comecei também a escrever bastante. E aí eu tinha lá as minhas ameaças. E uma das ameaças, eu nunca vou me esquecer, que eu escrevi grande, não sei porquê, porque o restante eu escrevi pequenininho, mas aquela lá foi a preguiça. Porque eu falava assim, como eu sou preguiçosa para fazer esse monte de coisa acontecer. Eu acho que a primeira coisa é a gente assumir os pontos que a gente tem como a sombra e a luz, né? Então, eu olhei para isso e falei assim, não, mas eu vou me mexer. Né? E eu lembro que eu estava fazendo isso e eu estava trabalhando em casa e minha mãe subiu a escada, eu moro no sobrado, ela foi entrando em casa. E eu conversando, né? Brigando, na verdade, comigo mesma, né? Falei, porque não sei o quê, porque eu sou preguiçosa mesmo, que eu devia fazer alguma coisa. Minha mãe olhou assim e falou, não, filha, você não é preguiçosa, não. A opinião de uma terceira pessoa, né? De alguém de fora. Ela falou assim, você acorda todo dia às 5 horas da manhã. Todo dia você está disponível para todo mundo. E você faz um monte de coisa linda. Você já percebeu quantas pessoas sorriem só de olhar para você? Cara, aquilo pra mim... Foi uma terapia, né? Foi terapêutico. Eu sei que foi minha mãe. Mãe é sempre mãe, né? Mas o que eu quero dizer assim, que às vezes a gente tem alguém que a gente admira muito, né? E que tá do nosso lado pro que der e vier. E aquelas palavras fizeram eu olhar para aquele monte de coisa que eu tinha escrito... E começar a falar assim, não, mas isso daqui não é ponto fraco, não, isso daqui é ponto forte. Isso daqui não é ameaça, não, isso daqui é oportunidade. Mudou. Vai mudando. É louco porque, pelo que a Carla está colocando, algumas coisas que ela estava identificando era quase que crença, né? Eu sou preguiçosa, né? Porque talvez é isso que a gente carrega de uma infância ou da escola. É preguiçoso. Não conseguiu fazer alguma coisa, é preguiçoso. No meu caso, eu estava ferrado. Com TDAH e dislexia, velho, eu sou preguiçoso até hoje, rapaz.
E não tem um cara mais disponível, um cara que é pau para qualquer obra. E é uma crença. Ela teve que quebrar a crença, eu acho que para poder realizar isso. Mas olha que interessante, cara. Quando a mente está doente, né? Porque uma depressão a mente está infeccionada. Tá. Ela está num túnel ali que ela só enxerga aquilo. Quando a mente está infeccionada, ansiedade, depressão, ela não permite que a pessoa veja o que ela tem de bom. Não permite. Ela fica criando pensamentos disfuncionais para justificar aquele estado. Por isso que muitas vezes a pessoa vai na terapia e mesmo na terapia ela não quer. Essa semana eu tive um paciente com depressão que ele desistiu da terapia. Eu vi um post seu, cara. Fiquei triste de ver eu sua choro, tristeza. né, de não poder contribuir na vida dessa pessoa. Mas a mente, eu me coloco eu olho para a pessoa, eu vejo a mente da pessoa, né? Eu vejo a mente da pessoa. E ali ela estava realmente doente. E quando a mente está doente, e a empresa está doente, né? Olha, e a empresa está doente, a gente bate né? na mesa também. Não permite com que vejam as oportunidades, né? Porque aquilo não é um problema, que é a mudança da PNL também. É proibido falar problema, né? Quem estuda PNL fala desafios. Estou com problema. Não é isso? Estou com desafio. Você é louco, né? O cérebro ativa de maneira diferente. Estou com desafio. Como eu saio desse desafio? Né? Então, ali na terapia, dentro da empresa, é a possibilidade de mostrar novos caminhos, não é? Quando é contratada uma consultoria, para que é? Para abrir a mente daquela empresa que existem novas possibilidades. O que eu não estou enxergando? O que eu estou fazendo, como pode fazer diferente? Só que se eu estou doente, eu não enxergo. Carla, as empresas nos últimos anos, elas começaram a contratar, permitir entrar outras atividades para dentro da empresa. Então, meditação, tem bem-estar, né? Coisas alternativas. Só que eu, pelo menos, percebo... O Léo Ácido, ele tem que dar a raquetada dele. Eu percebo que assim, cara, eu estou fazendo só porque está na modinha. E daí o cara que contrata o serviço, ele não usa, ele não faz, e daí... O cara respira 3 dias e fala assim, fez meditação 3 dias, mas não está performando, não está performando. Não, mas é que as pessoas querem resultados imediatos. O imediatismo está acabando com a mente das pessoas. E com as empresas. Né? Eu lembro que há uns anos atrás, 96, 97, eu li um livro que falava O Desafio do Ser Integral, que era uma profissional que eu conheci, né? E ela falava sobre levar para dentro da empresa o espaço, como que ela chamava? Espiritualizado. Então, ela sugeria que dentro de uma empresa, qualquer que seja ela, tivesse um cantinho, né, com uma luz mais penumbra, uma coisa mais gostosa, né, uma música ambiente, onde o funcionário pudesse ir e meditar, principalmente quando tivesse uma atividade meio, né, se reconectar. Tal. E eu lembro quando eu li aquilo, né, eu falei, nossa, coisa doida, né, o pessoal colocar lá um espacinho espiritualizado, né, tal. Bom, há pouco tempo atrás, questão de uns 3 anos, acho que não dá 3 anos ainda, porque foi 2021, assim que foi começando as empresas a voltarem e tal, eu fui fazer uma visita numa empresa. E o diretor da empresa criou esse espaço, né? Então era assim, era um espaço até de movimento, mas era um espacinho assim, ficava mais no cantinho, tinha lá uma luz suave e tal, e tinha umas almofadas, né? Então ele colocou tipo um tecido assim bem leve, né? Ficou bonitinho, coisa de mulher, né? Porque bem decoradinho assim, as coisas. E tinha esse espaço. Eu olhei aquilo e falei assim, nossa, o que é isso? Esse daqui é o nosso cantinho de meditação. Legal, eu falei, nossa, um negócio que eu li lá em 90 alguma coisa, né? O cara implantar. Você vê como a mudança não é estalar o dedo. E aí ele falou assim, um pouco antes da pandemia, nós tivemos um funcionário que faleceu trabalhando. Então ele estava trabalhando, ele teve um infarto fulminante, morreu. Aquilo foi tão impactante para o pessoal que os funcionários não queriam mais trabalhar.
Não era por medo, por nada disso, mas era um funcionário que era muito querido. Então, uma funcionária deu uma sugestão de criar um espacinho para que eles lembrassem dele. Né? E eu montei esse espaço como uma lembrança, uma memória. Memorial. Então, não tinha foto, não tinha nada. Só que esse espaço se tornou um espaço que eles, quando eles estavam muito tensos, quando estavam com um problema, eles iam para lá e ficavam, não é meditando, mas ficavam em silêncio e tal. A produtividade do pessoal aumentou de tal maneira que eu criei 3 espaços desse. Então, tem aqui, tem no céu. Então, legal, né? Você vê o quanto que algumas coisas podem realmente ser modinhas e tem muita coisa. Mas também, se o dono do negócio, né, acreditar que aquilo é possível, ele pode transformar aquilo em algo bom, né, de equilíbrio emocional. Sim. Né? E aí ele traz a saúde mental do trabalhador como uma prioridade, vamos dizer assim, para ter produtividade. Eu não estou falando para o empreendedor ser tão bonzinho, porque assim, né, gente? Como empreendedora, não sei vocês, mas eu preciso pagar conta. Né? Como eu disse, eu pago muito imposto. Negócios são feitos para gerar prosperidade, então riqueza e dar lucro. Então nós temos que ter, né? Mas eu preciso também lembrar que as pessoas vão me levar a isso. Então, a preocupação desse empresário foi muito bacana. E isso fez com que todo mundo tivesse. Então, sim, existem coisas que é muito moda, né? Mas se você transforma o ambiente para que aquilo se torne uma realidade, você consegue trazer isso para o teu negócio e fazer a coisa funcionar. Né? Maravilhoso. Eu vejo muito a crença, né, com relação a isso. A crença de que se eu for montar isso, como que vai ser o comportamento da minha empresa? Será que os funcionários vão se aproveitar da minha vulnerabilidade, da minha bondade? Né? Então existe uma crença que bloqueia que isso aconteça. Né? Agora, só mais um parênteses. Tudo é hipnose. Nós vivemos numa hipnose. O que quer dizer? A tua vida é uma hipnose. Se você repete padrões, você está dentro de uma hipnose. Sim, sim. Porque todo ritual é hipnótico. Todo ritual é hipnótico. Então você acorda, você vai no banheiro, você faz todo o teu ritual, vai para o trabalho, volta. Isso é no automático, hipnose. No inconsciente. Você está ali padronizado. Dentro de um padrão. Dentro de uma matrix. Dentro de uma matrix, exatamente. Então, para você quebrar uma mudança, conforme você tinha perguntado, é perceber qual é a tua matrix. O que você está repetindo. E qual matrix você quer viver. Né? Porque, às vezes, mas se você não sabe onde você está, você vai... O problema é que se a pessoa está ali, né, dentro de um túnel, ela muitas vezes não enxerga. Por isso que as pessoas estão sem esperança. Né? Porque ela não tem uma visão de futuro. Quando você faz um treinamento, um coaching, uma mentoria, uma hipnoterapia, psicoterapia, você começa a mostrar para essa pessoa novas possibilidades. E ela precisa se ajudar. Uma das mudanças, também, respondendo à tua pergunta, é mudar o estado fisiológico. Isso está dentro da PNL. Se eu quero uma mudança na minha vida, eu tenho que começar uma mudança interna de pensamentos e o segundo cérebro. Estômago. Como eu tenho me alimentado, o que eu tenho comido, o que eu tenho feito, atividade física. Dentro da PNL mostra que mudou a tua fisiologia, mudou a tua mente. Não só dentro da PNL. Você pega esse livro aqui que a gente comentou, A Biologia da Crença. Cara, você vê que você pode alterar um gene através de novos hábitos e do poder de mudar a sua realidade. Mudou tua fisiologia, por exemplo. Antigamente eu criticava aqueles treinamentos loucos. Né? Eu era um dos que criticava. Hoje eu faço. Olha como é. Então, grita, vai, vamos lá, eu posso. Tu começa a gritar, tu começa a soltar, muda todos os hormônios que circulam no corpo. Né? Em vez de estar ali com hormônios do estresse, por exemplo, cortisol, começa a vir dopamina, serotonina, e aí você começa a se sentir empoderado. Mas Arthur, talvez não falte o conhecimento do que eu estou fazendo. O que eu quero dizer, às vezes você vai para alguns cursos que eles só aplicam. E daí, lavagem cerebral.
E ok, você sai de lá... Pior. Você cai em depressão. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, só um ponto de alerta. Sim, cuidado. Às vezes, o que eu sinto é assim, cara, deixa eu explicar. É quase que o truque da mágica. Né? Eu vou te fazer a mágica. É ali, ó. A gente faz muito isso na nossa mentoria. Vai explicar uma cadeia de reforçamento, né? Por que esse estímulo vai te gerar essa repetição? Então, perceba que isso acontece aqui. Então, eu vou começar com você. Você vai sentir 3 coisas quando a gente exercitar isso. Quando você explica, eu acho que as defesas, né? A amígdala cerebral, que a gente fala tanto, ela fala, opa, peraí. O fator crítico. E ela começa a compreender, e eu acho que uma outra coisa mais importante, ela começa a ter responsabilidade pelo outro. Sim. Né? Porque principalmente na área de vocês, cara, a responsabilidade que a gente tem. Vida, né? Uma vida, uma vírgula, uma frase que você faz, uma colocação errada, você faz o cara ir pro céu ou pro inferno. Uma sugestão, né? Ô, meu brother, a gente tá... Rapaz do céu. Eu vou ter que ser o chato da história. Meu Deus. Vocês têm noção que a gente tá há 1h40 conversando? Que legal, né? Parece que foi isso? Imagina. Que legal. Parece, né? E eu fico muito grato. Posso pedir para Carla? Abre aí, Carla. Vamos. Deixa eu dar uma... Vamos ver o que vem. Esse também é legal, viu? Esse aqui? Olha. Não, ali. Você leu ou eu leio? 168. 168. Vamos ver. Não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos do ontem. Cara, eu tô arrepiado. Mas somos donos de nosso amanhã. Olha aí, visão Se do futuro. construir um presente doloroso, fique alerta. Para construir um futuro alegre, saudável, no qual possamos... Não, desculpa, vou ler de novo. Se construiu um presente doloroso, fique alerta. Para construir um futuro alegre, saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. E aí? Tem tudo a ver com o que a gente falou, né? Eu tenho um amigo que é nosso mentor, até tivemos com ele essa semana. Né? Energia. Um grande estrategista mundial, assim, um cara que a gente tem um carinho e uma espiritualidade. E ele fala, é a dança da precisão do acaso. Nossa. Forte. É uma dança da precisão do acaso, que é uma ironia, né? Não tem acaso. Parece que está tudo tão no universo tão conectado, né? É o sincronismo que a gente sempre fala, né? Você tá feliz, meu irmão? Estamos sincronizados. Pra caramba, cara. Tô... Deixa as suas considerações e suas redes, onde a gente pode entrar em contato com vocês para quem está nos assistindo. Vai, Carla. Vamos lá. Bom, eu acho que o principal, né, o grande recado que fica aqui é você acreditar que é possível. Né? Então, onde que a gente pode encontrar isso? Dentro da gente mesmo. Né? Mas você pode me encontrar também nas redes sociais. Eu ajudo você a encontrar dentro de você. Marqueteira, né, Vitor? Mas vamos lá. Então, o Facebook está como Prof. Carla Borges, né? O Instagram também. E também tem Carla Borges Consult, como consultoria. Né? A então, sua empresa é a... Fênix Assessoria Empresarial. Né? fênixempresarial.com.br. Procurem lá. Só gente fera a gente traz aqui. Muito bom. Gratidão, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Foi delícia. Arturo Monteiro. Legal, cara. Obrigado aí pela oportunidade, né? Para mim é uma honra, né? Estar aqui, principalmente ao lado da Carla. Não desmerecendo vocês, né? Lógico. Eu também tenho a honra de estar do lado dela. Não, a Carla é um... E do seu lado A também. Carla é um exemplo, né? Eu tenho o site, né, do Instituto, que está lá com cursos, com muito podcast. Eu chamei para mudar um pouco, eu chamei de Mentorcast. Eu vi, legal. E tem o Hipnomais também, que é onde eu compartilho áudios de auto-hipnose, gratuitamente, né? Tenho vários grupos no WhatsApp. Quem quiser, estiver ouvindo e quiser entrar, eu tenho grupos que eu dou mentoria gratuita, que é a minha contribuição. Depois eu cobro, é lógico, né? Sim. Mas eu contribuo com essas pessoas. Muita gente na procura de emprego, eu compartilho muitas dicas, né, para essas pessoas. Estão lá 5, 6 grupos do WhatsApp. Mas você pode encontrar dentro do site do Instituto, né, Arturo Monteiro, www.institutoarturomonteiro.com.br. Arturo com TH. Com TH, tá? E O no final. Arturo. Né? E tenho também o Instagram, o Facebook eu não estou mais nem mexendo no Face, né? Mas eu estou dando foco ali no
no Instagram, @hipnoterapeuta_monteiro. Sua mensagem final aí para quem... Acredite que é possível, né? Liberte-se de suas crenças, né? Você não é o seu pensamento, né? Muitas vezes a pessoa ela incorpora os pensamentos. Nós não somos o que pensamos. Não tome chá com os seus pensamentos. Você é você, os seus pensamentos, eles vêm e muitas vezes eles tomam o teu corpo, mas você não é o teu pensamento. Muito bom. Né? Muito bom. Gostou, meu brother? Eu adorei, cara. E para essa nossa virada de ano, né? Depois de ter passado um ano dolorido, né? Muita polarização, muita política, e eu acho que a política é a maior prova de uma hipnose pura, também, né? também. Disfuncional, negativa, né? E a gente poder estar com vocês aqui para a gente olhar para essas pessoas que estão nos vendo, nos escutando, e cara, é possível. É possível, não desiste, a gente não está desistindo. A gente participou de um podcast essa semana e eu falei uma coisa que depois fiquei pensando. Tem muita gente que nesse exato momento está dormindo com um rato, igual o Walt Disney um dia fez. Só que ele nunca parou de criar, de sonhar, de arrumar uma forma de colocar em prática aquilo que ele tanto desejava. Então a alma do negócio, eu acho que ela vem para falar isso para as pessoas. Ela tem essa missão. Né? Escute a sua alma, escute a sua vida, a sua experiência, a sua história e se coloca, né? É isso aí, não tenho mais nada para falar, só agradecer vocês mais uma vez. Deus abençoe o caminho de vocês e de todos os empreendedores que estão nos assistindo. Acho que trouxemos bastante reflexão aí de como a gente desbloquear a mente empreendedora, com bastante insight. E a gente sempre termina com cada um emprestando a sua mão aqui no meio. Pode ser aquela ali que acho que vai te atrapalhar menos. Eu acho que vou ficar aqui. Ó. A gente passar uma energia. Vamos por as duas? Então vamos por as duas. Desafiou. Muita energia para todo mundo. Um 2023 maravilhoso. E vamos fazer e acontecer. Beijo. Valeu. Deus abençoe. Obrigado.